Seção 5. Do desaparecido e do extraviado. Artigo 91. É considerado desaparecido o militar na ativa que, no desempenho de qualquer serviço, em viagem, em campanha ou em caso de calamidade pública, tiver paradeiro ignorado por mais de 8 dias. Parágrafo único. A situação de desaparecimento só será considerada quando não houver indício de deserção. Artigo 92. O militar que, na forma do artigo anterior, permanecer desaparecido por mais de 30 dias, será oficialmente considerado extraviado. Artigo 92. O militar que, na forma do artigo anterior, permanecer desaparecido por mais de 30 dias, será oficialmente considerado extraviado. Seção 6. Do comissionado. Artigo 93. Após a declaração de estado de guerra, os militares em serviço ativo poderão ser comissionados, temporariamente, em postos ou graduações superiores aos que efetivamente possuírem. Parágrafo único. O comissionamento de que trata este artigo será regulado em legislação específica. Capítulo 2. Da exclusão do serviço ativo. Seção 1. Da ocorrência. Artigo 94. A exclusão do serviço ativo das Forças Armadas e o consequente desligamento da organização a que estiver vinculado o militar decorrem dos seguintes motivos: 1. Transferência para a reserva remunerada. 2. Reforma. 3. Demissão. 4. Perda de posto e patente. 5. Licenciamento. 6. Anulação de incorporação. 7. Desincorporação. 8. A bem da disciplina. 9. Deserção. 10. Falecimento. E 11. Extravio. Parágrafo 1º. O militar excluído do serviço ativo e desligado da organização a que estiver vinculado passará a integrar a reserva das Forças Armadas, exceto se incidir em qualquer dos itens 2, 4, 6, 8, 9, 10 e 11 deste artigo, ou for licenciado, ex officio, a bem da disciplina. Parágrafo 2º. Os atos referentes às situações de que trata o presente artigo são da alçada do Presidente da República ou da autoridade competente para realizá-los por delegação. Vou voltar aqui no parágrafo 1º. O militar excluído do serviço ativo e desligado da organização a que estiver vinculado passará a integrar a reserva das Forças Armadas, exceto se incidir em qualquer dos itens 2, 4, 6, 8, 9, 10 e 11 deste artigo, ou for licenciado. Vamos verificar aqui quais são aqui. O militar excluído do serviço ativo e desligado da organização a que estiver vinculado passará a integrar a reserva das Forças Armadas, exceto no item 2, que fala da reforma. 4. Perda de posto ou patente. 6. Anulação de incorporação. 8. A bem da disciplina. 9. Deserção. 10. Falecimento. E 11. Extravio. Então, no caso, no item 1, que é a transferência para a reserva remunerada, que é a exclusão do serviço ativo. 3. Demissão. 5. Licenciamento. 7. Desincorporação. São esses, o militar excluído do serviço ativo e desligado da organização a que estiver vinculado passará a integrar a reserva das Forças Armadas. Esse que foi dito, esses outros passarão a reserva das Forças Armadas. Artigo 95. O militar na ativa, enquadrado em um dos itens 1, 2, 5 e 7 do artigo anterior, ou demissionário a pedido, continuará no exercício de suas funções até ser desligado da organização militar em que serve.
Parágrafo 1º. O desligamento do militar da organização em que serve deverá ser feito após a publicação em Diário Oficial, em boletim ou em ordem de serviço de sua organização militar, do ato oficial correspondente e não poderá exceder 45 dias da data da primeira publicação oficial. Parágrafo 2º. Ultrapassado o prazo a que se refere o parágrafo anterior, o militar será considerado desligado da organização a que estiver vinculado, deixando de contar tempo de serviço para fins de transferência para a inatividade. Seção 2. Da transferência para a reserva remunerada. Artigo 96. A passagem do militar à situação de inatividade, mediante transferência para a reserva remunerada, se efetua 1. A pedido e 2. Ex officio. Parágrafo único. A transferência do militar para a reserva remunerada pode ser suspensa na vigência do estado de guerra, estado de sítio, estado de emergência ou em caso de mobilização. Artigo 97. A transferência para a reserva remunerada a pedido será concedida mediante requerimento ao militar que contar, no mínimo, 30 anos de serviço. Parágrafo 1º. O oficial da ativa pode pleitear transferência para a reserva remunerada mediante inclusão voluntária na quota compulsória. Parágrafo 2º. No caso de um militar haver realizado qualquer curso ou estágio de duração superior a 6 meses, por conta da União no estrangeiro, sem haver decorrido 3 anos de seu término, a transferência para a reserva só será concedida mediante indenização de todas as despesas correspondentes à realização do referido curso ou estágio, inclusive as diferenças de vencimentos. O cálculo da indenização será efetuado pelos respectivos ministérios. Parágrafo 3º. O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos oficiais que deixem de ser incluídos em lista de escolha, quando nela tenham entrado oficial mais moderno do seu respectivo corpo, quadro, arma ou serviço. Parágrafo 4º. Não será concedida transferência para a reserva remunerada a pedido ao militar que estiver respondendo a inquérito ou processo em qualquer jurisdição, e b. estiver cumprindo pena de qualquer natureza. Artigo 98. A transferência para a reserva remunerada ex officio verificar-se-á sempre que o militar incidir em um dos seguintes casos. Então, não será concedida transferência para a reserva remunerada a pedido ao militar que estiver respondendo a inquérito ou processo em qualquer jurisdição e estiver cumprindo pena de qualquer natureza. A transferência para a reserva remunerada ex officio verificar-se-á sempre que o militar incidir em um dos seguintes casos. 1. Atingir as seguintes idades limites. A. Na Marinha, no Exército e na Aeronáutica, para os oficiais dos corpos, quadros, armas e serviços, não incluídos na linha B. Então, almirante de esquadra, general de exército, tenente brigadeiro, 66 anos. Vice-almirante, general de divisão e major brigadeiro, 64 anos. Contra-almirante, general de brigada e brigadeiro, 62 anos. Capitão de mar e guerra e coronel, 59 anos. Capitão de fragata e tenente-coronel, 56 anos. Capitão de corveta e major, 52 anos. Capitão-tenente ou capitão e oficiais subalternos, 48 anos. B. Na Marinha, para os oficiais do quadro de cirurgião dentista e do quadro de apoio à saúde. Já caiu isso aqui. Componentes do Corpo de Saúde da Marinha e do quadro técnico, tango, do quadro auxiliar da Armada e do quadro auxiliar de fuzileiros navais. Componentes do Corpo Auxiliar da Marinha do Exército para os oficiais do quadro complementar de oficiais, do quadro auxiliar de oficiais, do quadro de oficiais médicos, do quadro de oficiais farmacêuticos e do quadro de oficiais dentistas. Na Aeronáutica, para os oficiais do quadro de oficiais médicos, do quadro de oficiais farmacêuticos, do quadro de oficiais dentistas, do quadro de oficiais de infantaria da Aeronáutica, dos quadros de oficiais especialistas em aviões, em comunicações, em armamento, em fotografia,
em meteorologia, em controle de tráfego, em experimento técnico e do quadro de oficiais especialistas da aeronáutica. Capitão de mar e guerra e coronel, 62 anos. Capitão de fragata e tenente-coronel, 60 anos. Capitão de corveta e major, 58 anos. Capitão-tenente e capitão, 56 anos. Primeiro-tenente, 56 anos. Segundo-tenente, 56 anos. Na Marinha, no Exército e na Aeronáutica para praças. Suboficial e subtenente, 54 anos. Primeiro sargento taifeiro mor, 52 anos. Segundo sargento taifeiro de primeira classe, 50 anos. Graduação, terceiro sargento, 49 anos. Cabo taifeiro de segunda classe, 48 anos. Marinheiro, soldado e soldado de primeira classe, 44 anos. Completar o oficial general 4 anos no último posto da hierarquia em tempo de paz, prevista para cada corpo ou quadro da respectiva força. 3. Completar os seguintes tempos de serviço como oficial general. A. Nos corpos ou quadros de que possuírem até o posto de almirante de esquadra, general de exército, tenente brigadeiro, 12 anos. B. Nos corpos ou quadros que possuírem até o posto de vice-almirante, general de divisão e major brigadeiro, 8 anos. Nos corpos ou quadros que possuírem apenas o posto de contra-almirante, general de brigada e brigadeiro, 4 anos. 4. Ultrapassar o oficial 5 anos de permanência no último posto da hierarquia de paz de seu corpo, quadro, arma ou serviço. Para o capitão de mar e guerra ou coronel, esse prazo será acrescido de 4 anos se, ao completar os primeiros 5 anos no posto, já possuir o curso exigido para a promoção ao primeiro posto de oficial general, ou nele estiver matriculado e vier a concluí-lo com aproveitamento. 5. For o oficial abrangido pela cota compulsória. 6. For a praça abrangida pela cota compulsória na forma regulada em decreto para cada força singular. 7. For o oficial considerado não habilitado para o acesso em caráter definitivo no momento em que vier a ser objeto de apreciação para ingresso em quadro de acesso ou lista de escolha. 8. Deixar o oficial general, o capitão de mar e guerra ou o coronel de integrar a lista de escolha a ser apresentada ao presidente da República pelo número de vezes fixado pela Lei de Promoções de Oficiais da Ativa das Forças Armadas, quando a referida lista de escolha tem entrada oficial mais moderna no seu respectivo corpo, quadro, arma ou serviço. 9. For o capitão de mar e guerra ou coronel inabilitado para o acesso, pois está definitivamente impedido de realizar o curso exigido, ultrapassado 2 vezes consecutivas ou não, por oficial mais moderno do respectivo corpo, quadro, arma ou serviço, que tenha sido incluído em lista de escolha.